galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, estou trazendo mais um vídeo aqui no canal, tudo certo? Então, aproveitando o embalo do último vídeo, que é mostrando o meu setup atualizado agora 2025 e trazer para vocês o que foi comprado já na Terabyte, vocês já sabem. Então assiste o último vídeo, ele tá aqui em cima nos cards, tá na descrição, que esse vídeo aqui é uma continuação daquele vídeo ali, né? E mostrar o que fez parte do nosso setup e o que já não faz e o que está fazendo atualmente. Fechou? Então bora lá. E bom, galera, vamos lá. Vamos começar desde o nosso início na Twitch, lá em 2020, que era quando eu prometi esse canal no YouTube, acabou não saindo. Lá a gente começou a nossa história, foi lá a gente pegou o nosso afiliado, foi lá que a gente conseguiu a nossa maioria de seguidor que a gente tem hoje ainda na Twitch. Então se você não me segue, como eu falei, me segue nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo, tá? E bom, a gente começou com este notebookzinho aqui, tava aqui no meu colo, um Samsung Expert X50, ele que vem com processador Intel Core i7 de 8ª geração, um i7 8565U, 8 GB de memória RAM DDR4, acho que era 2400 MHz se eu não estou enganado. No caso, uma memória ela é fixa na placa mãe e a outra memória ela é solta. No caso, você pode fazer um upgrade. Claro, perde o dual channel, né? Porque é uma memória de 4 soldada e outra memória de 4 solta. Mas você pode fazer esse up. Ele vinha com um HD de 1 TB e no caso eu fiz uma adição, né? Que foi deste SSD M.2 de 120 GB na época, ali em 2020. Ele tem na placa-mãe já o encaixe para você utilizar um SSD. Na época eu usei esse modelinho SATA mesmo, até porque eu fiz umas pesquisas e essa placa-mãe não faz a leitura do M.2, ou seja, ele vai, mesmo que seja um SSD M.2, como por exemplo eu utilizo no meu computador, este daqui, ele vai ler como um SATA, na velocidade de um processador SATA, perdão, de um SSD SATA. E bom, na época a gente jogava só o CSGO e talvez algum outro joguinho indie, mas foi com ele que a gente começou, utilizando a webcam que a gente vinha utilizando até há pouco tempo atrás para continuar nossas lives, até que chegou essa nossa webcam aqui da Fifine, né, que é a que eu estou utilizando agora para fazer esses vídeos. Comprei pelo AliExpress, uma boa câmera, estou gostando bastante da qualidade dela. Ela grava em 1440p em 30 fps, mas assim, está sendo bem melhor que a câmera de 480p do notebook, a webcam padrão, né? Naquela época a gente utilizava um tecladinho de padaria normal, eu já não tenho mais dele, da Multilaser. O meu mouse já era este daqui, nosso Hubson, modelinho Nexus GT300, esse era o meu mouse, eu ainda tenho ele, eu só não sei onde é que ele tá, mas ele não tá dentro da caixa, tá aqui, é só a caixa vazia mesmo. Bom, galera, deu uma modificada aqui no nosso fundo, porque para não cair eu tive que pegar aqui a caixinha do nosso mousepad, esse que é um Extreme Speed XL da LG, então esse era o nosso mousepad na época das lives. E para finalizar o nosso setup, a gente utilizava, e ainda utiliza, a base cooler da Warrior, né? Esse modelo Lugia, que é uma boa base cooler para notebook, né? Ela dá uma refrigeração ok, é um ventinho que se você ligar direto na tomada, ela dá um fluxo maior que ligar no USB do computador, então eu achei muito boa e eu utilizo até hoje no notebook. E o notebook esse que a gente faz como segundo PC da live, né? Tá no nosso sobre ali no canal da Twitch, que ele serve para fazer gerenciamento da stream e fica bem mais fácil para ter um retorno de como está sendo no ao vivo. Caso caia, não dê uma olhada pelo OBS, vai aparecer lá na tela do notebook, então eu ainda continuo utilizando ele. Foi com isso que a gente começou lá atrás no nosso canal na Twitch. Eu utilizava um fone, um Kinup, se eu não estou enganado era o KP401. Eu vou deixar aqui para vocês uma imagem dele, porque eu não tenho mais ele e, bom, passou seu tempo já daquele headset. Nos atendeu muito bem por bastante tempo. E foi com isso que a gente começou a fazer as nossas lives, começamos lá em 2020. E bom, galera,
Lá em 2020 a gente acabou encerrando as nossas lives, principalmente porque o notebook já não estava aguentando com as atualizações do CS, a implementação já de recursos que vieram para o CS2 já não estava mais atendendo e eu fui desanimando bastante também na época. Não quis mais fazer live com o notebook, principalmente pela entrega ruim que ele já estava dando, né? Perfeito. Com isso, alguns periféricos passaram por esse setup até a gente começar a fazer a live, mudou bastante coisa e a gente vai apresentar todos eles para vocês. Como eu falei, aquele meu headset da Knep deu problema e eu precisei adquirir um headset novo. Já aproveitei o embalo, falei, já vou sair desse teclado de padaria, vou pegar um tecladinho mecânico, já tá na hora. Então eu fiz essa compra dupla no Mercado Livre, se eu não estou enganado. Peguei esse Havit, o H202D, é um baita de um fone, ele, nossa, superou todas as minhas expectativas. E por que eu não utilizo ele hoje em dia? Porque ele teve dois problemas. Aqui, como vocês podem ver na foto, o microfone dele pode retirar para só usar como headphone ou para usar como headset e encaixa de novo. Este Engate P2 deu problema. E para culminar o fim do fone, o Engate P2 que vai no computador também deu problema. E eu tenho, ele tá aqui dentro da caixa até hoje, né? Ele tá aqui, só que não tô podendo utilizar. Até pensei em fazer uma manutenção, mas o valor já cobria assim um headset novo, e daí no fim das contas eu deixei ele aqui só de recordação mesmo. Tá bem conservado, tá guardado há bastante tempo, mas tá aqui ainda. Vindo pro nosso teclado mecânico, na época eu peguei este modelinho aqui, o modelinho Shuriken da Adamantio, né? Este teclado mecânico, ele tem esse padrão Rainbow, né, nas cores, as teclas elevadas. Esse daqui eu peguei com o switch brown, que é o switch marrom, que não é tão barulhento quanto o switch azul e também não é tão leve quanto o switch red, né? Mas tive diversos problemas com esse teclado. Ele já chegou dando duplo clique na letra C. E com o passar do tempo, ele virou uma máquina de duplo clique. Tu apertava uma tecla, ele teclava diversas outras junto. Tu ia digitar qualquer coisa, seja nos numéricos, seja as teclas de espaço, enter, ele tava clicando tudo já. Ele não se clicava sozinho, mas quando você acionava uma tecla era o suficiente para ele digitar diversas coisas. Então, por isso, eu tive que me desfazer do teclado, do headset partir. Eu acabei pegando esses dois aqui de cima. E como vocês podem ver, já mexemos de novo no nosso layout. Aqui está a nossa dupla. Esse daqui, o tecladinho que eu escolhi. Eu acabei comprando os dois na Avan, né? Achei o preço razoavelmente bom e para um imediatismo, né? Eu já queria trocar de uma vez, sem esperar chegar e tudo mais. Peguei este teclado que eu utilizo até hoje, já tem mais de um ano, o HyperX Alloy Core RGB. É um baita de um teclado, assim, espetacular. Ele não é mecânico, ele é membrana, mas assim, tô me surpreendendo. Teclas muito macia. É um teclado assim que é de dar inveja, ele é maravilhoso. E peguei este headset, o JBL Quantum 200, muito bom. Eu utilizo ele ainda como headphone. Por quê? Porque esse ano, um pouquinho depois do PC chegar, parece que às vezes chega coisa pra gente já atualizar. Eu tava pensando já em fazer as lives com microfone de mesa, que é o que eu já estou utilizando aqui para fazer as gravações, principalmente quando eu fosse fazer gravação de vídeo para o YouTube, que eu não precisasse ficar utilizando o headset direto, como é um exemplo esses dois que eu estou fazendo agora. E o que aconteceu? O microfone do headset começou a dar retorno no áudio do microfone. Então assim, ele pegava o áudio do fone e dava retorno no microfone. Então ficava aquele áudio infinito. Toda vez que eu escutava alguma coisa, ele saía no microfone de novo. E ficou muito ruim. Eu passei uma live assim e encerrei ela mais cedo por causa desse problema. Logo na sequência, também por imediatismo, de não querer esperar e tudo mais, eu acabei comprando o nosso microfone de mesa, o Tomate MT-1026, um baita de um microfone, tá? Paguei caro porque eu paguei em shopping, então assim, pelo imediatismo, ele saiu num valor bem mais alto. Ele saiu a R$320, na internet eu dei uma olhada, ele saiu entre 150 e R$200. Mas pelo imediatismo, ok, paguei um pouco mais caro, mas me serve, tá me servindo bem até hoje. Já tem 2 meses, né, que eu tô utilizando ele e não tenho reclamações para fazer do microfone. Logo após a compra do teclado e do headset,
outra coisa que deu problema, sempre com o passar do tempo, alguma coisa tem que dar problema, né? E antes mesmo de comprar o microfone de mesa do Tomate, o que começou a dar problema foi o nosso mouse da Rupson, né? Ele começou a ter problema nos cliques e no sensor, ele já não estava captando tão bem na hora de passar ali na mesa, no mousepad. Então, eu acabei comprando este mouse, Redragon Chroma Cobra V2, ele é quase um trava-língua, né? Muito bom o mouse, com as switches ali de clique maravilhoso, o sensor dele perfeito, então assim, me surpreendi com o mouse, eu comprei ele num preço bem ok e bem bom pela Kabum. E, bom, logo na sequência a gente tem aqui a caixinha dele, tá? Aí como não vem a imagem dele, eu preferi mostrar ele físico aqui. A última aquisição foi a nossa webcam da Fifine. Eu acredito que eu já mostrei ela antes e mostrei também no último vídeo. Essa webcam tá me surpreendendo bastante, muito boa. Eu fiquei de cara com a qualidade dela e tá me servindo muito bem. E lá atrás, né, tem a caixa do nosso monitor, o do X, que a gente comentou também no último vídeo. Volto a comentar, eu uso no caso dois monitores, eu uso uma TV de 32 polegadas da Samsung. Como ela estava encostada aqui em casa, a gente quase não assiste TV, eu peguei e trouxe para fazer de segundo monitor ainda, quando eu usava só notebook, ainda não era só no PC, e continua aqui. E agora o nosso monitorzão do X, 27 polegadas, painel IPS de 165 Hz. Cara, estão me atendendo muito bem esses meus periféricos. Eu acredito que hoje eu não preciso fazer compra de periférico, tá tudo funcionando perfeitamente e assim, tô muito satisfeito. Com relação ao computador, como eu falei no último vídeo, perfeito, tá maravilhoso, tá me servindo muito bem e os periféricos continuam sendo maravilhosos também. E uma coisa que eu não acabei não comentando, e voltando à questão do monitor, a única coisa que a do X eu acho que ela pecou é que ela não faz o envio de um cabo DisplayPort. E para ativar os 165 Hz do nosso monitor, tem que utilizar o cabo DisplayPort. Eles enviam o cabo HDMI trava em até 144 Hz. E eu senti uma boa diferença. Nossa, não é? Foi maravilhosa, assim, algo muito grande. Mas eu peguei e senti uma boa diferença quando eu fiz a compra do cabo DisplayPort e estou utilizando nesse monitor. Tá sendo maravilhoso, muito melhor do que utilizar com o cabo HDMI. E bom, galera, é isso. Esse é o nosso setup, o PC completo. A única coisa que não deu para mostrar e no último vídeo também não é a caixa do gabinete, que tá ali atrás. Ela tá sendo de suporte para colocar bastante coisa por cima, né? E então é isso, muito obrigado para quem assistiu o vídeo, muito obrigado para quem já assistiu o último. De novo, dá o like, se inscreve aqui no canal, pô, me ajuda demais, demais. E me segue nas redes sociais também, vou botar o link aqui embaixo, me segue lá no canal da live, direto a gente faz live lá, quero começar a trazer live de outros jogos além de Counter-Strike. E passar só uma atualização para vocês, que os próximos vídeos vão ser alguns vídeos de alguns cortes das últimas lives. Ainda a gente não tava com essa webcam com uma qualidade melhor, então já peço um pouquinho de desculpas. Vou trazer esse adendo nos próximos vídeos também. E a gente vai melhorando de pouco em pouco. Peço para que vocês comentem também, tragam feedbacks que eu vou ler, vou respondê-los e vou utilizar, sejam críticas, sejam comentários construtivos, destrutivos. Comentem, deem like, se inscrevam e me ajudem, tá? Obrigado, galera, e até a próxima. Tchau!